Olá pessoal, tudo bem? Professor Avilásio, hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas de Química 1 para o primeiro ano. Então nós estamos vendo em sala de aula, nas nossas aulas virtuais, o assunto sobre estequiometria, o cálculo estequiométrico. Então desde a nossa última videoaula, a gente já vem trabalhando com alguns exemplos que vocês podem utilizar como modelos para que quando vocês se depararem ou com a lista de exercícios que eu vou enviar para vocês ou com os exercícios do livro de vocês possam ir se familiarizando com os modelos que vocês possam aplicar na resolução dessas outras questões. Nós não estamos ainda resolvendo as questões diretamente do material de vocês, do livro de vocês, tá ok? E nem de alguma lista que eu mandei. Por enquanto, nós estamos fazendo alguns modelos para que vocês possam ir se familiarizando com as formas de relações estequiométricas. Lembrando que é possível estabelecer regras estequiométricas ou relações estequiométricas utilizando quantidade de matéria, que é o número de mol, número de partículas, que se utiliza do número de Avogadro. Eu posso trabalhar com massa e posso trabalhar também com volume. E é possível estabelecer relações entre todas essas grandezas no cálculo estequiométrico. Lembrando que para resolver questões que envolvem estequiometria, é sempre bom frisar que o primeiro grande passo, pessoal, é ler com atenção a questão, observar se a questão já lhe fornece uma equação química e se essa equação química está devidamente balanceada. Caso nenhuma das duas coisas aconteça, é necessário que você monte a sua equação química e após montá-la, colocando do lado correto os reagentes e do lado correto os produtos, você possa ajustar os coeficientes estequiométricos, que é o que a gente chama de balanceamento, tá certo? Só depois que você realizar o balanceamento da sua equação é que você vai atrás dos dados da questão. Aí quando você for atrás dos dados, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Saber quais são as substâncias que vão estar envolvidas no cálculo estequiométrico, ou seja, de quais são as substâncias que a questão está lhe fornecendo os dados. De posse dessas informações, você vai estabelecer a sua regra estequiométrica, a sua regra de 3, já que cálculo estequiométrico praticamente se resolve com regra de 3, você vai montar a sua regra de 3 trabalhando apenas com as substâncias envolvidas na pergunta e na resposta. Lembrando que após montar a sua regra de 3, é necessário que você faça os ajustes para a grandeza que a questão está lhe pedindo. Se ele está lhe dando em massa e que é a resposta em volume, então você vai ter que ajustar tudo para volume. Se ele está lhe dando os dados em volume e que é a resposta em massa, você vai ter que ajustar tudo para massa. E assim sucessivamente. Então é possível fazer essas transformações que eu mostrei para vocês na nossa videoaula anterior, como é que é possível fazer essas transformações de massa, volume para quantidade de matéria ou então de número de partículas para quantidade de matéria, ok? É só vocês revisarem as nossas últimas videoaulas que vocês vão estar devidamente munidos de informação para resolver essas questões. Como nós já havíamos começado nas questões anteriores, nas nossas aulas anteriores, a gente vem aumentando a cada videoaula o grau de dificuldade da resolução das questões. Então, no início, nós começamos com algumas questões em que eu fornecia a equação balanceada, depois nós passamos para reações em que não era fornecido o balanceamento e nós fomos necessário fazer o balanceamento. Depois nós começamos a trabalhar com as alterações de grandeza, ou seja, transformar massa para volume, volume para quantidade de matéria e assim sucessivamente. E agora nós vamos começar a trabalhar com outras situações em que você vai ser obrigado a montar a sua equação ou a sua equação vai ter que ser ajustada e que você possa depois trabalhar com as grandezas e resolver a sua questão. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos resolver mais 4 questões, 4 modelos que vocês podem utilizar como analogia para resolver alguma outra situação que vocês encontram. Então, na primeira questão de hoje, diz o seguinte: sabe-se que na decomposição do calcário, aí olha que a questão agora está lhe fornecendo a fórmula do calcário. Então, sabe-se que na decomposição do calcário, que é o CaCO3, são obtidos a cal, que é uma substância, cuja fórmula é CaO, e gás carbônico, cuja fórmula é CO2. Então, observe que nessa questão aqui, o autor da questão, além de estar lhe dando o nome químico da substância, ele já está lhe ajudando com a fórmula do composto. Professor, vai haver situações em que pode ser dada a fórmula, o nome, e não ser dada a fórmula? Pode. Assim como também pode haver questões em que o autor dá as fórmulas e não dá o nome. Então é importante vocês, à medida que vocês forem resolvendo as questões, começarem a se familiarizar com aquelas substâncias mais comuns, que são realmente essas que vão aparecer nas questões que envolvem estequiometria. Então, voltando aqui à nossa questão, vamos agora para a pergunta. Qual a quantidade em litros, então observe que ele quer a resposta em volume, de gás carbônico, CO2,
obtida na CNTP, olha aqui, informação importantíssima. Então, ele quer que você trabalhe nas condições naturais de temperatura e pressão, né? Então, CNTP, a partir de 500 gramas de calcário, que é o CaCO3. Para isso, o autor da questão está lhe fornecendo alguns dados, que são eles, as massas atômicas dos elementos, né? Carbono 12, oxigênio 16 e cálcio 40. Então, analisando agora a nossa questão, observe que não foi fornecido em nenhum momento aqui a nossa equação. Então, para a gente começar a resolver a questão, o primeiro passo aqui qual é? Montar a sua equação. Pelo enunciado da questão, o autor diz que na decomposição do calcário são obtidos. Então, se o calcário, ao ser decomposto, obtém-se cal e gás carbônico, então a nossa equação, nós temos o calcário como reagente, a cal e o gás carbônico como produtos. Então, o primeiro passo seria exatamente esse, estabelecer a sua equação, quem é o reagente e quem são os produtos. O segundo passo é, uma vez montada a equação, você agora faz o ajuste dos coeficientes estequiométricos, né, o balanceamento. Então, se você fizer o balanceamento aqui por tentativas, que nós já trabalhamos aqui nas videoaulas anteriores, nós encontramos exatamente esses coeficientes, 1 para 1 para 1, ou seja, a quantidade dos elementos agora está exatamente igual de um lado e do outro da equação. Feito o balanceamento, montada a sua equação, feito o balanceamento, nós agora vamos para a segunda parte da resolução, qual é? Tirar do problema as substâncias envolvidas na pergunta e na resposta e montar a nossa regra de 3. Observe, voltando aqui para o enunciado, que o autor da questão quer saber qual é o volume em litros de gás carbônico para 500 gramas de calcário decomposto. Então, as substâncias envolvidas aí é calcário e gás carbônico. Então, tirando ali da nossa equação, nós estamos vendo que a proporção entre o calcário e o gás carbônico é de 1 para 1. Então, montando aqui a sua regra de 3, 1 mol de calcário está para 1 mol de gás carbônico. Só que na resposta ele quer o volume de gás carbônico a partir da massa de calcário. Então vamos fazer as transformações. O nosso calcário nós vamos transformar de mol para massa. Como ele forneceu as massas do carbono, do oxigênio e do cálcio, dá para você calcular a massa desse composto aqui, dessa fórmula, que é exatamente igual a 100 gramas. 40 mais 12 mais 3 vezes 16, que é 48. Então, se você somar 40 com 12 mais 48, você vai encontrar 100 gramas. Então, 1 mol de calcário, 100 gramas. Esses 100 gramas estão relacionados com 1 mol de gás carbônico. Mas ele quer a resposta de gás carbônico em volume, em litros, na CNTP. Qual é o volume de 1 mol de qualquer gás na CNTP? 22,4 litros. Então, 100 gramas, que é 1 mol de calcário, está para 22,4 litros, que é 1 mol de gás carbônico. Aí agora vamos pegar o dado da questão. Ele não quer para 100 gramas, ele quer para 500 gramas de calcário decomposto. Então, para 500 gramas, nós vamos obter X litros de gás carbônico. Fazendo aqui uma técnica na matemática, de 100 para 500, eu fraciono, né? Então, 100 por 100 dá 1, 500 por 100 dá 5. Fazendo aqui o famoso cruz-credo, 1 vezes X dá X, 5 vezes 22,4, nós vamos encontrar como resposta 112 litros. Então, o volume de gás carbônico obtido, se você decompor 500 gramas de calcário, é exatamente de 112 litros de gás carbônico na CNTP. Ok? Então, resolvemos aí a nossa primeira questão. Na nossa segunda questão, que já está montada aqui no quadro também, diz o seguinte: na síntese da amônia, a partir dos seus gases elementares, na CNTP, olha só, outra informação importantíssima aqui, igual na primeira questão, na CNTP, qual o número de moléculas de amônia obtida a partir de 1,8 vezes 10 à potência 24 moléculas de nitrogênio gasoso? Aí foi fornecida aqui uma observação. O número de Avogadro você vai trabalhar não é com 6,02, você vai trabalhar com 6 vezes 10 à potência 23. Então, observe agora a diferença dessa segunda questão para as questões que nós vimos trabalhando anteriormente, né? Inclusive com essa primeira de hoje. Observe que agora o texto, no enunciado do texto, ele lhe dá exatamente a reação que ele quer, mas ele não lhe dá agora os compostos. Então, é aqui que você agora, pessoal, vai ter que começar a se familiarizar com as substâncias. Ora, a amônia é o gás NH3. Se a amônia é o NH3 e ela é obtida a partir dos seus gases elementares, então a gente pode deduzir que os gases que formam a amônia vai ser o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Então os nossos reagentes serão o gás N2 e o gás H2.
E o nosso produto, que é exatamente o que a questão está nos cobrando, é a amônia, que é o NH3. Então, nós vamos ter que montar, né, resolvendo aqui a questão, nós vamos ter que montar nessa equação. Nesse caso, você teria que pesquisar as moléculas dos compostos que estão nos reagentes e nos produtos. Mas à medida que você for resolvendo questões, você vai começando a se familiarizar com essas substâncias. Então, nós temos gás nitrogênio, que é o N2, reagindo com gás hidrogênio, que é o H2, formando o gás amônia, que é o NH3. Uma vez montada a sua equação, você parte agora para o balanceamento. Fazendo o balanceamento aí por tentativa, você vai encontrar a proporção de 1 para 3 para 2. Quando você colocar esses números aqui, você observa que as quantidades de átomos de um lado e do outro da equação agora estão devidamente ajustadas. Aí você agora parte para a pergunta. Ele quer saber qual é a quantidade de moléculas de amônia, então o amônia é o NH3, obtidas a partir do gás nitrogênio. Então você vai pegar a sua regra de 3 apenas com gás nitrogênio e com gás amônia. Então tá aqui, ó, 1 mol de gás nitrogênio está para 2 mols do gás amônia. Então montamos aqui a nossa regra de 3. 1 mol de nitrogênio está para 2 mols de amônia. Só que lá na pergunta da questão, ele não está trabalhando com número de mols, ele está trabalhando com quantidade de partículas. Então nós vamos ter que transformar tanto o nitrogênio como a amônia. 1 mol de nitrogênio, pelo que o próprio autor da questão forneceu, 1 mol de qualquer substância tem 6 vezes 10 elevado à potência 23 partículas. Então, 1 mol de nitrogênio é esse valor, 6 vezes 10 a 23. Está para 2 mol de amônia. 2 mol de amônia, colocar bem aqui a chavezinha, né, para você saber que foi a transformação. Então, 2 mol de amônia é o dobro desse número. Então, é 1,2 vezes 10 à potência 24. Lembrando que não é muito correto você trabalhar com 2 algarismos antes da vírgula. Sempre você trabalha apenas com um algarismo significativo antes da vírgula. Então, se é 12 vezes 10 a 23, a gente anda com a vírgula recuando. Então, fica 1,2, aí eleva a potência 24. Então, 6 vezes 10 a 23 está para 1,2 vezes 10 elevado a 24. Ele deu aqui a quantidade de molécula de nitrogênio. Ele não quer essa, ele quer esse valor aqui, ó. 1,8 vezes 10 a potência 24. Aí ele quer saber quantas partículas nós vamos obter aqui de gás amônia. Então, fazendo aqui o nosso cruz credo, nós vamos encontrar isso aqui. 1,8 vezes 1,2 vezes 10 elevado à potência 24, vezes 10 elevado à potência 24, está dividido por 6 vezes 10 elevado à potência 23. Fazendo aqui, ó, o cancelamento, 10 a 23 com 10 a 24, vai sobrar o número 1 aqui, né? Sobra uma unidade ali. Então, no final, nós vamos ter 1,8 vezes 1,2 vezes 10 elevado a 24 vezes 10 elevado a 1, que é 10 elevado a 25, dividido por 6. Então, nesse caso aqui, nós vamos encontrar como resposta, né? Vou até colocar aqui para que você aqui é dividido por 6, né? Foi o 6 que sobrou aqui. Então, se eu pegar aqui 1,8 vezes 1,2 vezes 10 elevado a 25, eu vou obter 2 vezes 10 elevado a 25 dividido por 6. Então, na casa de vocês, eu gostaria que vocês pegassem esse resultado aqui, 2 vezes 10 elevado a 16 vezes 10 elevado à potência 25, e dividissem por 6, para você encontrar o valor correto da nossa resolução, tá certo? Então, esse aqui não é o resultado, esse aqui é o resultado da primeira parte da equação. Você vai dividir o resultado por 6 e vai encontrar o verdadeiro número de moléculas, tá certo? Então, nós agora vamos fazer mais 2 questões para que vocês utilizem como analogia para fazer em casa. Bom, então nós vamos partir agora para a nossa terceira questão de hoje, tá certo? Então, a nossa terceira questão de hoje, ela trabalha justamente com essa equação aqui, com esse enunciado. Então, o que é que diz aqui a terceira questão? A terceira questão diz, na dimerização do dióxido de nitrogênio, que é o NO2, então ele já deu a fórmula aqui para você, né? Obtém-se um combustível muito importante na indústria, que é o tetróxido de dinitrogênio, N2O4. Então ele está dizendo que quando a molécula de NO2 sofre uma dimerização, que é um tipo específico de reação, ele forma um combustível chamado de N2O4, que é o tetraóxido de dinitrogênio, tá certo? Então você já sabe que o nosso NO2 vai ser o nosso reagente e o nosso N2O4 vai ser o nosso produto. Aí ele diz, qual a massa, agora vem a pergunta, qual a massa de NO2 necessária para se obter 46 gramas de N2O4? Aí foi fornecida as seguintes informações, nitrogênio 14,
oxigênio 16. Então, as massas atômicas dos elementos foram fornecidas. Ora, pessoal, essa questão aqui, ela é muito mais simples do que as outras que a gente vinha trabalhando, porque agora nós só temos um reagente e um único produto. Então, para montar a nossa equação, basta você ter atenção ao enunciado da questão. Ele diz, na dimerização do NO2 se obtém um combustível. Então, a gente pode dizer que o nosso NO2 é o reagente e o nosso N2O4 seria o nosso produto. Então, na dimerização, significa dizer que ao ajustar o balanceamento, a palavra dimerização quer dizer duas vezes o dímero, né? Ou seja, duas vezes aquele composto. Então, quando eu faço o ajuste estequiométrico, eu vou encontrar a proporção de 2 para 1, tá certo? Então, 2 mols de NO2 estão para 1 mol de N2O4. Então, você já montou a sua equação, já ajustou os coeficientes estequiométricos dela. Então, agora você vai passar para a pergunta e para as transformações que precisam ser feitas. Ele quer que você relacione exatamente o NO2 com o N2O4, que são as duas únicas substâncias da nossa equação. Por isso que eu disse que ela se tornou um pouco mais simples, porque eu só tenho um de cada lado. Só que ele quer que você trabalhe com massa e massa. Então, nós vamos ter que transformar a nossa grandeza, quantidade de matéria, para massa dos dois lados. Então, vamos lá. O nitrogênio é 14, o oxigênio é 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 com 14 vai dar exatamente a 46 gramas. Então, 1 mol de NO2 é 46 gramas, mas não são 2? Então, eu vou ter o dobro, 92 gramas, tá certo? Então, se 1 mol é 46 gramas, 2 mols, o dobro, 92 gramas. Já do lado do N2O4, eu tenho 2 vezes 14, dá 28. 4 vezes 16, 64. Se eu somar 64 com 28, eu vou encontrar exatamente 92 gramas, tá certo? Então, 1 mol de N2O4, 92 gramas. Então, montando a nossa regra de 3, nós temos 92 gramas do NO2 está para 92 gramas do N2O4. Lá no enunciado da questão, ele quer saber qual é a massa de NO2 para 46 gramas de N2O4. Então, fazendo aqui o nosso quiz-credo, nós vamos encontrar que X é 92 vezes 46 dividido por 92. Se você cancelar aqui o 92 com 92, observe que você vai obter apenas como resposta 46 gramas de NO2, tá certo? Então, observe, pessoal, que foi uma questão relativamente simples, mas que muitas vezes o aluno ele pode se embananar na hora de encontrar palavras um pouco diferentes no seu vocabulário. Dimerização, né? Então, na verdade, essa palavra dimerização é só para dizer que o coeficiente estequiométrico do NO2 seria igual a 2, já que eu tenho que repetir duas vezes a molécula, né? Dimerização. Tudo bem? Bom, agora vamos para a nossa última questão de hoje. A quarta questão, ela nos dá aqui uma reação química hipotética. Então, ele diz o seguinte, dada a reação hipotética abaixo, aí ele montou aqui a equação, A mais B formando A2B3. Então, você está observando aí que a nossa reação, ela não está balanceada, né? Foi dada a observação aqui, ó, não balanceada. Então, A mais B formando A2B3, né? Aí vem a pergunta, qual a quantidade de matéria do reagente A, então ele quer saber qual é a quantidade de matéria, o seu número de mols de A, necessária para reagir completamente com 12 mols do reagente B. Então, ele quer saber qual é a quantidade de mols de A para reagir com 12 mols de B. Então, meninos, quando a gente vai fazer agora a nossa montagem, o primeiro passo qual é? Ele já deu a sua equação, só que ele disse que não está balanceado. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é ajustar o coeficiente estequiométrico. Então, se você montar a sua equação novamente aqui e estabelecer a estequiometria, observe que eu tenho 2A do lado dos produtos, então eu tenho que colocar um 2 aqui do lado dos reagentes. Eu tenho 3 do lado dos produtos, né, o B, então eu tenho que colocar um 3 aqui do lado dos reagentes. Aí agora você encontrou a proporção de 2 para 3 para 1. Então, qual é a proporção entre o A e o B? A proporção entre o A e o B é de 2 mols de A para 3 mols de B. Só que no enunciado da questão, ele quer saber exatamente qual é a quantidade de matéria de A se eu reagir completamente com 12 mols de B. Então, montando aqui essa equação, nós vamos encontrar que X é 2 vezes 12 dividido por 3, fracionando aqui o 12 e o 3, né? Nós vamos encontrar 4 para 1, então eu vou ter 2 vezes 4 dividido por 1, que dá exatamente 8 mols de A. Então, a quantidade de matéria de A aí para reagir totalmente com B, 12 mols de B, seriam 8 mols de A, tá certo? Então, pessoal, com essa questão, nós encerramos a nossa videoaula de hoje.
mais 4 questões que servem de modelo para que você possa utilizá-las na resolução das suas questões no livro-texto de vocês. Tá certo? Lembrando, como eu já falei aqui desde o nosso primeiro encontro sobre estequiometria, que estequiometria, pessoal, é muito mais prática do que teoria. Tá certo? Então, requer atenção, você não pode menosprezar uma questão estequiométrica, por mais simples que ela seja. Então, requer atenção, precisa observar com certeza todos os dados fornecidos na questão e os detalhes da questão para que você não cometa nenhum tipo de erro. Lembrando que se o primeiro passo não for observado, ou seja, se a estequiometria da reação não for estabelecida, o balanceamento dela não for estabelecido, de nada vai adiantar você querer resolver a questão, porque você vai consequentemente encontrar resultados errados, resultados falsos. Então, o primeiro grande passo sempre é ajustar o coeficiente para depois passar para o enunciado da questão e tirar as substâncias envolvidas na pergunta e na resposta e fazer as transformações necessárias. Então, para você continuar assistindo nossas videoaulas, sempre volte à nossa videoaula sobre a parte teórica, que foi aquela primeira aula, a primeira e a segunda aula que nós trabalhamos com a parte teórica, para que você possa ter o alicerce necessário para resolver as questões, tá certo? Então, bons estudos, forte abraço, até a próxima.